Mas antes de nós ministrarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Antes de entrar aqui para o texto bíblico, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de começar perguntando para vocês, para que vocês pensem: se você pudesse fazer qualquer pedido, pedir qualquer coisa para Deus, o que você pediria? Não responde em voz alta, mas pensa. O que você pediria se Deus dissesse: meu filho, minha filha, você pode pedir qualquer coisa neste exato momento? O que você pediria para Deus? Pensaram? Gostaria de começar lendo um Salmos 27, 4. Se você puder abrir. A palavra do Senhor diz assim, o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa, diz o salmista aqui, expressando uma prioridade. Uma coisa ele diz, porque isso, expressando no seu coração, é prioridade para ele. Apenas uma coisa ele pede, aonde ele expressa o que está no seu coração e o desejo do seu coração, que é exatamente morar na casa do Senhor todos os dias da vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O rei Davi aqui fazendo em Salmo, o rei Davi aqui ele está em uma posição de rei e de um homem com crédito com Deus. Ou seja, ele poderia pedir qualquer coisa, mas quando ele reitera dizendo uma coisa apenas, ele quer dizer só o que eu quero. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Isso é o que Davi expressou, o desejo de viver na casa do Senhor e contemplar. O que veio no seu coração, na mente ou na sua mente, quando eu fiz a pergunta de um único pedido? O que você pensou? Qual foi o seu desejo? Qual foi o seu pensamento que prontamente você respondeu? Porque aquele primeiro instante, que é o que estava no seu coração, o que foi? Esse é o meu desejo, isso eu pediria para o Senhor. Talvez é alguma situação que você esteja passando e precisa de um retorno logo. Talvez um sonho. O que você respondeu? A questão é, eu te pergunto, você, o seu pedido, a sua petição foi para agradar o seu corpo, a sua alma ou seu espírito? A verdade é que nós somos formados por corpo, alma e espírito. O que atendeu primeiramente essa resposta que você deu? Eu te pergunto, quais têm sido as suas prioridades? Qual é a sua prioridade? O que você tem priorizado no seu dia a dia? Eu quero te pedir perdão desde já, porque eu senti muito forte de trazer essa palavra. Foi algo que confrontou meu coração. É uma palavra de confronto. Não me odeiem, eu não vou falar nada além do que está na Bíblia, eu prometo. Não é nada pensamento meu. Se tiver eu vou reiterar, vou colocar aspas, mas é algo que Deus falou comigo, amém? Deus confirmou para mim trazer essa palavra. Eu confesso que eu tentei mudar para uma palavra mais de amor, sabe? Mas não, Deus, quem sabe algo mais assim, carinho. E Deus apontava para mim trazer muito forte no meu coração, para mim trazer sobre essa palavra. O que você, amém? Tem um incendiado. Quem concorda e quer continuar ouvindo eu pregar, pelo amor de Deus, obrigado, quer dar uma glória a Deus? Aleluia, gente, achei que eu ia ter que descer. O que você tem pedido ao Senhor? Cada vez que você vai orar, o que você tem pedido? Você parou para pensar? E o texto, o título hoje, que veio muito forte ao meu coração, é: só se desenvolve aquele que se envolve. Isso é, só se desenvolve aquele que se envolve. Isso em tudo na vida, em tudo.
só vai se desenvolver em algo se você se envolver verdadeiramente. Dito isso, é uma pequena introdução, parece estar um pouco relapso, um pouco confuso, mas eu vou esclarecer. Dito isso, agora sim eu gostaria de que vocês abrissem comigo os seus smartphones no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 42. Deixa eu abrir aqui também. Lucas 2, 42. Amém? Agora com o smartphone é muito mais fácil, né? Lucas 2, já achou. Quem achou, dá um amém aí. Quem não achou, dá um misericórdia. Tem um misericórdia que está na Bíblia, está na folha ali, então vamos esperar o irmão. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, a partir do versículo, vamos ler a partir do 41. Verso 41 diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, em estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso, sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e os homens. O texto aqui, Lucas fala que anualmente, uma vez por ano, eles iam para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Seus pais de Jesus, então, levaram ele, ficaram na festa e voltaram. A Bíblia diz que já era um dia que eles estavam voltando de viagem, pensando: não, ele está com o próximo aí do povo aí, ele está junto. Daqui a um pouco a gente encontra, daqui a pouco ele aparece. E ele tinha 12 anos. Quando não encontraram ele, disseram: tem algo errado, vamos voltar. Voltaram então para procurar Jesus, e encontraram ele onde? Onde encontraram ele? Na igreja, no templo. Encontraram ele no templo, onde ele interrogava, ouvia com muita atenção e estava questionando ali os mestres da lei daquela época. Ele queria saber. Se maravilhou a mãe dele, mas tu sabe um texto que eu quero reforçar, que é a chave dessa, 2 versículos, que é o versículo 48 e 49, que diz: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe diz: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E olha o que Jesus respondeu, presta atenção: por que me procuráveis? Por que vocês estavam me procurando? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Sabe o que nos mostra esse texto? O anseio de Cristo para conhecer o seu pai. O anseio de Jesus para saber quem era o pai. O anseio mostrando Jesus as suas reais prioridades. Era um menino de 12 anos, e ele estava querendo saber mais, não somente para conhecer as leis, mas para conhecer
o seu Pai. Isso que Jesus estava querendo fazer. Jesus buscava saber a real vontade de Deus. Sabe, Jesus não tinha alguns minutos de devocional. Jesus não tinha alguns minutinhos de oração. Não. Jesus buscava o Pai em oração, em jejum, em vigília, o tempo todo. Ele não buscava só conhecer as leis. Não era isso. Não era para mostrar o conhecimento. Não. Ele tinha o desejo de se envolver com o Pai. Eu faço uma pergunta: com o que você tem se envolvido? Quais têm sido as suas prioridades? O que você tem se desenvolvido? Aonde, em que área, em que aspecto, no que exatamente você tem mais se desenvolvido na sua vida? Você tem se desenvolvido profissionalmente? Você tem se desenvolvido na academia? Você tem o quê? No que você tem se desenvolvido? Com o que você tem mais se envolvido? Como eu falei, nós somos formados por corpo, alma e espírito. E sabe, como eu falei, ninguém se desenvolve sem se envolver. Quer ver? Corpo. Gente, se nós não se envolvermos e muito na academia, quem vai na academia aqui, levanta a mão. De verdade, não é pagar, é quem vai. Bastante já. Se envolver na academia de verdade para desenvolver um corpo, é difícil, não é? Mas precisa o quê? Se envolver. Precisa se envolver de verdade. Um esporte, quem pratica esporte precisa estar envolvido. Cadê o Nascimento? Está aqui? O Capitão Nascimento está lá. Nascimento, faixa preta de jiu-jitsu. Eu estava conversando com ele, ele disse: mano, é dureza, tem que se envolver muito, tem que treinar muito, tem que viver isso para se desenvolver. Senão não desenvolve, fica estagnado, fica parado. Não troca de faixa lá, né? Nascimento, fica na mesma, não muda, porque não se envolveu. Não se envolveu com aquilo, foi meio relapso, não se envolveu, não vai se desenvolver. A dieta, a dieta desenvolve, né? Se não fizer dieta, por certa forma, desenvolve. Mas não é isso que eu estou falando. Esquece. Aula, até me perdi. Aula, vamos pensar, a questão de estudo. Me perdi mesmo. Quem aqui fala um outro idioma? Inglês, francês? Levanta a mão assim, bem alto. Você não conseguiria falar inglês, falar qualquer outro idioma, se você não se envolvesse. Gente, só se desenvolve aquele que se envolve. Senão você não iria. Você não iria conseguir, seja o que for, para a faculdade, você vai se envolver com aquilo. Tudo que você se envolve, você consegue se desenvolver. Agora, a pergunta aqui é: o seu corpo, você talvez tenha se envolvido com algo para ficar bem, a sua alma também, mas e o espírito? Você tem se desenvolvido espiritualmente? Você tem se envolvido com o que é do Pai? Assim como Cristo Jesus mostrou a prioridade quando, abandonou, esqueceu os familiares e foi entender qual era o desejo do Pai. Você tem se desenvolvido? Nós temos aqui o curso dos Lagoinha Gerações, que vocês viram ali, gerações que vão estar abertas, já está aberto as inscrições, que é sobre namorados, noivos, casados, relacionamento de pais e filhos. Aí eu pergunto: quem aqui não fez o curso ainda? Levanta a mão. Nenhum curso, não sabia nem o que eu estava falando aqui. Levanta a mão assim. São cursos onde nós não inventamos nada, nós tão somente compartilhamos o que a Bíblia diz a respeito do namoro, a respeito do noivado, a respeito do casamento e do relacionamento de pai com filho, filho com pai. Os cultos, nós temos aqui os cultos quartas, domingos, temos o culto de homem. Cadê os homens? Levanta a mão, dá um glória a Deus com grave. Uau. Dia 22 de abril, agora, sem ser nessa sexta-feira, na próxima, às 20 horas, culto de homens. Quem vai vir, levanta a mão e dá um glória com grave de novo. Ih, diminuiu. Culto fé. Nós temos os nossos cultos. Seminário teológico.
Nós temos aqui o Carisma Start. Quem já fez o Carisma Start, levanta a mão. Amém. Quem não sabe o que é Carisma Start, levanta a mão. Aí, pastor Ivan. Carisma Start. 4 terças-feiras aqui aprendendo mais de Deus, aprendendo no conforto lá do ar-condicionado, sentado com homens e mulheres de Deus que conhecem a Bíblia, compartilhando com o que a Bíblia fala a respeito. Seminário teológico. Vai ter? No segundo semestre agora nós teremos o Seminário Teológico da Lagoinha aqui nessa igreja. Aplaude o Senhor. Muitas igrejas têm o desejo de ter o seminário na sua casa, não tem condições. Nós vamos ter aqui. Aí eu pergunto, vocês virão? Vocês farão parte disso? Amém? Se envolver. GC, quem vai em GC, levanta a mão e dá uma glória. Olha, quem não vai, levanta e dá misericórdia. GC. Meu Deus, GC. Eu já vi casamento em GC. Eu já vi de tudo em GC. GC é lindo demais. Quem não vai, eu já vi acho que mais de 5 casamentos em GC. Te prepara, quem quer casar vai para o GC. Vamos dando glória a Deus aí, que vai para o GC. Você precisa fazer parte do GC. A verdade é que a nossa igreja é uma igreja em movimento. A nossa igreja é uma igreja que tem se envolvido, que tem se esforçado para que nós possamos buscar mais do reino de Deus. A nossa igreja tem um setor, pode-se dizer assim, um ministério, melhor dizendo, que cuida da parte dos eventos. Já vieram, e aqui eu abro um parênteses, que vieram grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus de outros estados, que vieram até a nossa igreja para vir aqui tanto pregar quanto louvar. Quem sabe o que eu estou falando? Muitos. E sabe o que eu tive o privilégio de buscar alguns desses homens no aeroporto ou no hotel. E tu sabe o que me chamou a atenção? Que 2 deles falaram a mesma coisa, as palavras um pouco diferentes, mas a mesma coisa, que falaram o seguinte: devido ao crescimento tão esporádico assim, nós cantávamos em tudo que é lugar, mas agora a verdade é que nós temos escolhido aonde nós vamos. Parece soa um pouco arrogante isso, mas então eu entendi. Ele disse: eu não tenho como, se eu abrir a minha agenda para atender todas as igrejas que procuram, eu simplesmente não vivo mais. É um dia por todos os dias da minha vida indo em uma igreja, e eu não vou viver. Eu vou abrir mão do meu maior chamado, que é a minha casa, minha esposa, minha família. Então eu tive que restringir, eu tive que fechar apenas alguns dias da semana. E a verdade é que eu escolho qual igreja eu quero ir. E tu sabe o que o Espírito Santo me trouxe? Esses homens, eles escolheram estar aqui conosco. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo, que Deus preparou, isso não é idolatria. Não é idolatrar homens e mulheres que estão reconhecidos, aparecendo na televisão, não é isso. Mas são homens e mulheres que têm vivido algo sobrenatural da parte de Deus. E quando eles vêm aqui, eles compartilham isso conosco. E tu sabe o que a nossa igreja faz? Eu vou abrir o jogo aqui. Sabe o que a nossa igreja faz? Ela cobra ingressos tão somente para cobrir, com perdão da redundância, para cobrir o evento. Os custos desse homem, dessa mulher que vieram de longe para poder pagar. Tão somente isso. A igreja não fica com R$1 e muitas vezes ainda tem que colocar, porque abençoa um irmão, abençoa outro, abençoa uma igreja para vir que não tinha condições, e a igreja ainda banca. E aí eu te pergunto: você tem se esforçado para fazer parte disso? Eu disse que ia ser confronto, tá? Você tem se envolvido nesse tipo de evento? Você vem nesses eventos? Ou você tão somente diz: cobrança, não, vão cobrar ainda para vir. Não, muito caro. Óbvio que algumas pessoas não têm condições, não é o momento, não estou falando disso. Mas você que tem condições, muitas vezes fala: pagar tudo isso para ir em um evento, para ver
uma pessoa pregar, aí vai ali e gasta com outra coisa fútil. É sobre se envolver. E obviamente vai muito além disso. Não se trata apenas de estar na igreja, mas de ser igreja. Você tem se envolvido espiritual, você tem buscado a Deus de verdade, você tem tirado tempo para o devocional, você tem lido a Bíblia, você tem orado, ou é só quando sobra? É só quando, vou deitar agora, meu Deus, 1 da manhã já, vou dormir. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, cuida da minha casa, Foi. Ou não? Ou você vai de manhã, no primeiro horário, coloca despertar mais cedo. Eu vou orar, eu vou agradecer ao Senhor pelo dia que nem aconteceu ainda, porque eu sei que Ele pode cuidar, eu vou orar. Você tem se envolvido com as coisas de Deus? Não, é que na verdade tem uma situação assim, eu não tenho tempo. Eu vou dar um testemunho para você em relação a tempo. A empresa, vou ter que falar. A empresa onde eu trabalho hoje, logo que eu entrei, eu trabalhava no suporte técnico, isso faz uns 14 anos atrás, 13 anos atrás. Eu trabalhava no suporte técnico com telefone, suporte técnico, atendendo as ligações que caíam e tal. E eu estava num momento, eu já conhecia o Senhor, mas eu estava num momento muito difícil da minha vida. Minha mãe passando por depressão na última, internada em clínicas. E eu queria buscar mais, eu não conhecia, eu queria buscar mais de Deus. Eu queria mesmo, eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, chegava de madrugada em casa, dormia pouquinho, já tinha que voltar a trabalhar, eu realmente não conseguia. E eu pensei, meu Deus, eu preciso buscar mais de Deus. E eu comecei a ouvir um pregador que me indicaram, e eu comecei a ouvir as pregações dele no trabalho. E quando eu estava gostando das pregações, eu estava anotando, porque não tinha ligação, Satanás tocava o telefone, e aí eu atendia e trabalhava. Amém, glória a Deus, trabalhando, né? Não tem que estar ouvindo pregação ali, né? Mas a gente podia, tá? Enquanto não estava atendendo, mas tocava. E aí eu tinha que atender, trabalhava, tudo certo, estou aqui para trabalhar, resolvido o problema, amém, desliguei, ia lá, agora vou. E quando eu estava gostando da pregação, aprendendo algo, anotando algo, tocava, Satanás vinha, ligava de novo, e eu tinha que atender, expulsar os demônios dos computadores, tudo lá. E aí, tudo certo, daí agora sim, assim ficava. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu tinha 3 intervalos, de 15 minutos. Um de manhã e 2 de tarde. Eu saía no intervalo, eu saía no estacionamento, que é bem longo assim, e dava o tempo certinho dos 15 minutos, e eu saía orando. Deus, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero. Daí as pessoas passavam assim, que estavam fazendo as caminhadas, passavam e via eu falando sozinho, gesticulando, daí as pessoas passavam e faziam. Pensava, esse cara é louco. Aí eu confesso para vocês, eu fiquei com vergonha. Daí sabe o que eu comecei a fazer? Eu pegava o telefone e fingia que estava fazendo uma ligação. Eu falei, Senhor, me perdoa meu coração, eu não deveria ter vergonha de orar, mas eu estou numa instituição, numa empresa, né? Eu não posso, religião aqui é meio complicado. Eu vou ligar para o Senhor, amém? Aí eu pegava o telefone, botava no ouvido e ficava, e aí Deus, beleza? Daí eu começava a orar. Seguinte, é isso, pai, eu quero mais de Ti. As pessoas passavam e não davam bola, eu ficava no telefone. Senhor, por nome de Jesus. Aí quando não tinha muita gente, eu dava uma intensificada na oração, assim. As pessoas passavam e eu pegava e, em nome de Jesus, amém, amém, amém. E aí assim eu fui. Aí um dia eu não aguentei mais, porque eu pensava, essa oração, esses 15 minutos, eu me enchia de Deus. Eu ficava cheio, eu queria mais. E aí quando eu sentava, apertava disponível, o que acontecia? Satanás vinha de novo através de rede telefônica. Aí eu, não pode. Fui numa dessas, eu já falei esse testemunho para algumas pessoas. Aí eu fui mais uma vez nos 15 minutos da minha pausa, peguei meu telefone, fui ligar para Deus. E aí comecei assim, Deus, em nome de Jesus, Tu conhece meu coração. Eu fui chorando. Aí sim, né, ficaram me olhando, você tá com um problema psicológico mesmo. Eu comecei a chorar assim, ou tá acabando o relacionamento, alguma coisa. E eu comecei assim, Senhor, em nome de Jesus, Tu conhece meu coração. Eu sei que eu deveria ter tempo, eu não consigo. Eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero aprender, mas eu não consigo. E cada vez que eu chego ali, Satanás liga no telefone, e depois tem o curso, faculdade, não tem como eu estudar lá. E quando eu chego em casa, eu realmente não estou conseguindo. Deveria, mas não estou conseguindo. Me ajuda, Senhor, me ajuda, eu só quero mais de Ti, me ajuda.
diante do Senhor. Eu voltei e sentei. Já chamei, vem Satanás. Quando eu apertei o botão para ficar disponível, eu vi uma mão no meu ombro, eu digo, pronto, descobri, vão querer me demitir porque eu estou com problema psicológico. Aí, era o meu gerente, eu digo, deu. Ela falou, amoleceu as pernas, ele disse assim, vem aqui um pouquinho, por favor. Daí eu, pronto, obrigado, Jesus, agora não era para me demitir também, né? Não. Aí foi, me chamou na sala, tinha eu e mais 10 analistas, funcionários, não vou ficar falando, analista de suporte técnico, estava lá eu e mais 10, e o gerente e o diretor da empresa ali, eles falaram o negócio seguinte, nós estamos com uma situação difícil, tem muitos casos ali, né, para atender e tal, muitos clientes ligando o tempo todo, vocês notaram? Eu digo, eu notei. Daí ele falou, então, nós separamos 11, aí eles botaram, na época estava, acho que tinha tropa de elite, porque devia ter, porque estava lá, aí botaram a tropa de elite, vocês são considerados tropa de elite. Falei, que isso? Daí ele falou, então, nós vamos tirar vocês da fila, vocês vão ter autonomia total de o que fazer com o caso, mandar fazer e tal, aumentar o nível de autonomia para vocês, mas vocês precisam resolver. Vocês foram considerados os melhores analistas e tal, e aí vocês vão ser retirados da fila e resolve como que quiser. Se quiser ligar, se quiser mandar e-mail para o cliente, não precisa ficar mais no telefone. E aí todo mundo, uau, e eu comecei a chorar. Daí o cara, esse cara aí ficou feliz, né? Esse daí, só que eu comecei a chorar, eu disse assim, não, deixa eu só ver se eu entendi. Eu posso voltar agora e atender, se eu não quiser ligar, eu não ligo. Não, tu pode mandar por e-mail, conforme a tua vontade. Eu disse assim, obrigado, Senhor. Quando começa? Agora. Eu nunca ouvi tanta pregação na minha vida. É óbvio que eu trabalhava também, eu também trabalhava, tá, gente? Mas eu ouvi a resposta de Deus no mesmo instante. E aí, obviamente, a empresa onde eu estou até hoje, eu me desenvolvi profissionalmente e consegui fazer carreira, mas Deus me respondeu. Eu chorei na frente eu paguei mico na frente dos meus colegas, porque Deus me abençoou, mostrando a oração em si e hoje, sabe? Que tu pede, menos de 3 minutos, tá ali, tá atendido. Ele veio, não, se tu quer, eu conheço teu coração, tu quer mesmo e tu precisa, então eu vou te tirar dessa. Pode aplaudir o Senhor. E então eu quero dizer com propriedade que se você não tem tempo, que talvez não tem, que tem algumas pessoas que não têm tempo, quantas horas está dormindo? 4, dorme 3, hora 1, né? Não, eu sei que não é isso, eu não conseguia e Deus achou um tempo. Eu quero te dizer que nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Pequenas coisas, pequenos ajustes que Ele faz, que se de fato o nosso coração está disposto para buscar mais dEle, para se envolver de fato com as coisas espirituais, para se envolver com as coisas que vêm do céu, para se envolver com Deus, nós vamos nos desenvolver com o Senhor, amém? E oração, é óbvio, leitura da Bíblia, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz em Oséias 6,3, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Como? Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, ter o desejo de conhecer mais de Deus. Jesus estava fazendo isso. Mas aí talvez você vai falar, não, William, olha só, eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram isso desde o início. Não, William, tu está indo meio, perdão da palavra, tu está viajando. Tu está nos comparando com Jesus Cristo de Nazaré. É esse Jesus, Ele buscava, está dizendo que eu tenho que ser como Jesus. Jesus, o único que não errou, não pecou, que o Filho de Deus, que Deus mandou, é esse que tu quer que... Sabe que para ministrar essa palavra, eu podia trazer vários homens de Deus, vários homens da Bíblia, inclusive o rei Davi, que a gente citou agora nos Salmos, mas eu preferi trazer Jesus. Tu sabe por quê? Em 1 João 2,6 diz, olha o que diz, 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você diz que permanece no Senhor, se você diz que eu estou em Cristo, é ou não? Eu estou em Cristo Jesus, a Bíblia diz que você tem que andar assim como ele andou.
O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. O que nós viemos fazer aqui todos os dias, abrindo mão, abdicando do conforto do nosso lar, de olhar o nosso time jogar lá futebol, lá na TV, no Premier. Descobriram que eu sou gremista. Ver o time lá rebaixar. Nós estamos abrindo mão disso para vir aqui, para quê? Porque nós queremos ser mais parecidos. Eu não sei vocês, eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu venho aqui, entro, Senhor, eu venho aqui, eu quero ser mais parecido contigo, em nome de Jesus. Eu pequei 336 vezes hoje, anotei. Eu quero pecar 300 amanhã e 250 depois. Eu quero ir pecando menos, porque eu quero ser mais parecido contigo. Esse é o meu desejo. E se você diz que permanece nele, então você deve andar como ele andou. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo diz: pode me copiar, pode repetir o que eu faço, o que eu falo, porque tu vai copiar a mim e eu copio a Cristo, e aí está tudo certo. A gente vai ser mais parecido com Ele. Então, sabe o que eu quero te dizer? O que você precisa entender? Sim, nós precisamos nos comparar. Nós precisamos, se Jesus Cristo fazia, é óbvio que nós não vamos conseguir ser exatamente como Jesus, mas nós precisamos almejar a ser mais parecido com Cristo. Isso é ser cristão, senão está tudo errado. Nós precisamos andar como Ele andou. Eu quero andar como Ele andou. Se Ele com 12 anos, não vão abandonar os pais, né? Não é isso. Mas se Ele optou por ficar ali, perguntando no templo, eu também quero ficar. Eu também preciso aprender mais do Senhor. Sabe o que eu estava lendo esses dias? Que em alguns países, Afeganistão, Paquistão, acho que era o Afeganistão, que milhões de cristãos já foram mortos. E há um tempo atrás, tinham alguns cristãos, e eles estavam com uma folha da Bíblia. Não dá para competir, né? Eles estavam com uma folha da Bíblia, e essa folha eles passavam uns para os outros como se fosse algo ouro, como se fosse precioso. E essa única folha rasgada da Bíblia, eles iam compartilhando e dizendo: pelo amor, eles seriam decapitados, eles seriam mortos da pior maneira se fossem encontrados com aquilo. Mas eles iam dividindo para que eles pudessem ler, encher o coração de fé e dizer: Deus, eu ainda estou lendo a tua palavra, e orar em cima daquilo e trazer e compartilhar aquela folha com todos os outros irmãos. Porque sabe o que eu quero dizer com isso? Que você está num país livre. Você está num país onde você pode professar, onde você pode gritar, onde você pode falar: eu amo Jesus, onde você pode orar, ligar para Jesus no meio do trabalho, falando com Ele. Você pode fazer isso, só cuida para não ser demitido. Mas você pode ligar para Jesus, liga de cantinho ali, finge que, né? Hoje em dia tem a NTLH, fala tipo a NTLH. Daqui a pouco vai ter umas versões aí, pai, dá para fazer também, e aí pai, que é o pai, né, vai orar. Então você pode fazer, a ideia é que nós temos que ter estratégia. E a pergunta maior é: com o que exatamente você tem se envolvido? É onde você vai se desenvolver. Se você não tem se envolvido com as coisas do céu, eu vou pegar um pouco pesado. Na hora que vier uma doença, aquele tempo todo que você se envolveu na academia, bodybuild, que você está com os gominhos, não vai adiantar. Aqueles bons filmes que você olhou, que você sabe de cor, alimentou a sua alma, você se agradou, você teve bons momentos, mas não vai te ajudar. Quando vir algo de depressão, algum sentimento ruim, quando vir aquela vontade que o pastor Sinésio falou de tirar a vida, tirar a própria vida, se você se envolveu em excesso com algo que não é de Deus, se você se envolveu mais o que alimenta o corpo e a alma, você não vai conseguir se livrar dessa depressão. Você não vai conseguir mandar esse espírito de morte embora. Mas se você se envolveu, se você
não é apenas vir à igreja, é ser igreja. Se você conseguiu se envolver com as coisas de Deus, se você alimentou o seu espírito, se você tem alimentado, se você tem lido a palavra, conhecer e prosseguir em conhecer, aonde vem um momento difícil, o Espírito Santo que guia as nossas vidas, revela no teu coração, revela a palavra que você nem lembrava que leu, ele vem e revela para gerar fé, para você. A recém conversava com um homem que ele diz, a recém veio na igreja, ele diz, eu passei por uma situação difícil, mas eu estou vindo há 2 semanas, mas eu tive uma paz, que eu vim num dia, no culto, quarta, na quinta eu recebi uma notícia muito ruim, mas eu tive uma paz que eu não conseguia entender. Aquela paz, eu falei para ele, que excede todo o entendimento, e isso só quem dá, só quem tem, é quem se envolve com as coisas de Deus, quem se envolve com o Senhor, quem busca mais do Senhor. É só essas pessoas que conseguem receber isso. Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender que nós somos passageiros aqui neste lugar. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui por acaso. Nós precisamos entender que tempo de fé não tem nada a ver com maturidade espiritual. Nós precisamos entender que se eu sou convertido há 15 anos, eu não sou privilegiado com aquele que se converteu ontem. Porque se aquele que se converteu ontem se entregar, adorar, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, todas estas demais coisas serão acrescentadas. Se aquele que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se aquele que se converteu ontem demonstra que eu amo o Senhor, que eu vou, e eu não estou aqui dizendo que esses anos atrás, que essa intensidade que eu tinha, o Espírito Santo me chacoalhou e disse, é aquela intensidade que tu tinha quando tu passou por louco, orando, ligando para Deus, é aquela intensidade que tu tem que manter, é com isso que tu tem que se envolver, não é com as coisas daqui terrenas, mas você precisa se envolver com as coisas do céu. Se coloque de pé, por gentileza. Quando eu estava ali embaixo, o Espírito Santo ficou me incomodando muito forte no meu coração. E você que eu falar agora, se quiser, pode me procurar depois. O Espírito Santo me disse muito forte, ficou me incomodando, que tem uma pessoa que entrou por essa porta com depressão. Eu não sei quem tu é. Entrou com depressão e o Espírito Santo ficou me incomodando naquele momento, dizendo assim, diz para essa pessoa que a academia, foi específico, que a academia, que buscar ir à academia, fazer dieta, não é a solução desse problema. Não é por aí que ela vai solucionar esse problema. Que só quem pode tirar isso, só quem pode dar essa paz que excede todo entendimento, é se envolvendo com as coisas de Deus. E ficou muito forte no meu coração. Eu tinha esquecido, subir aqui, e agora de novo, o Espírito Santo no final diz que para aquela pessoa que não é o caminho se envolver. Eu não estou dizendo aqui que é ruim ir para a academia, eu não estou dizendo aqui que você precisa ser religioso, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando que não pode, é pecado na academia, é pecado no cinema. Nós precisamos sim ter um equilíbrio, alimentar corpo, alma e espírito. Eu tenho alimentado muito o corpo e a alma e o espírito também, mas no mesmo nível, para ver como eu sou um cara cheio de fé. Então nós temos que ter um equilíbrio, é óbvio, mas às vezes nós colocamos uma expectativa em algo errado. Nós colocamos expectativa e achando que teremos solução através daquilo, alimentando o nosso corpo, alimentando a nossa alma, mas não é. Então se você já sabe que é para você, que está com depressão, já foi diagnosticado, já entendeu, você já sabe que está com ameaça de depressão, já começou os sintomas, e se você tem ido sim na academia, porque isso aí é meu socorro, é aqui que eu vou conseguir, é aqui, eu quero te dizer,
É hoje que você vai começar a se envolver com algo que vai te desenvolver, a mandar todo esse espírito embora, a dizer para Satanás que ele não age na tua vida e que é só o Espírito Santo de Deus que age. É o Espírito Santo de Deus que guia você. Amém? Feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Vamos adorar, vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, ore, cante e ore com Ele. Diga para Ele: eu quero me envolver mais com o Senhor. Eu quero me envolver mais. É um lugar sobre Jesus.